E aí galera do Faça Design, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar sobre It, a Coisa. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Cara, It foi um filme assim que me surpreendeu. Eu tenho muito medo de filme de terror ou algo do filmes do gênero. Eu sinceramente eu não pego pra assistir, mas eu fui arrastado pro cinema. E cara, quando eu terminei de assistir o filme, eu me surpreendi assim. É um filme muito completo, é um filme que não tem barriga. Ele é um filme que trata diversas causas, diversas situações. E também a direção de arte e a semiótica que existe por trás de It, ela é muito bem feita, ela é muito bem desenhada, então eu decidi comentar aqui com vocês sobre essa parte do filme. Eu não vou falar sobre, tipo, roteiro, eu não vou falar exatamente sobre direção como um todo, porque esse não é o foco. O foco aqui é analisar o aspecto de arte e alguns signos e semiótica. Então eu já vou avisando aqui, vai ter spoiler, porque não tem como eu explicar e explorar essa parte sem ter spoiler, né? Porque eu vou falar de algumas coisas que aconteceram e os significados que aquilo possui diante das camadas que existem dentro do filme. A contextualização do filme, ela se passa entre 1988 a 1989, em que em 1988 ocorre a morte de George, o irmão de Bill, em que eles estavam brincando e tal com um barquinho, e aí o barquinho foi parar lá no bueiro, e aí até aí você sabe o que aconteceu provavelmente pelos trailers, né? E se você também assistiu o filme, você obviamente sabe o que aconteceu com o George. Falando um pouco no aspecto cenográfico da coisa, bom, existem cenas que são muito caricatas, assim, das roupas que eles usam, os mega óculos, que por mais que o cara do filme, que é o mesmo ator de Stranger Things, ele no filme seja um cara mais descoladão, que fala muita bobagem, ele usa um mega óculos, o que tipo, tira um pouco da credibilidade dele. Isso ajuda a você perceber o personagem, né? Tipo, até que ponto ele é realmente todo aquele machão dentro dos amigos deles, ou se ele é realmente só um nerd no meio dos outros nerds, ou um outro loser, né? Que eles são dos grupos dos losers. Se ele é outro loser dentro do grupo dos losers. Eu acho que eu me perdi um pouco nessa frase. As roupas são muito características da época. O fato de eles estarem sempre andando de bicicleta é algo também, né? Que na época, eu lembro que meus pais falavam assim, nossa, meu sonho era ter uma bicicleta para conseguir, para andar e tal. Até mesmo que os prêmios da TV eram bicicletas e tal. E isso também tem muita semelhança com o que a gente vê em Stranger Things e tal. Né? Stranger Things bebeu muito da água da obra de It lá, It, se não me engano, é de 1990. E a gente vê muito disso também, é muito semelhante, porque um bebeu muito da água do outro. Tem até uma cena, não sei se vocês conseguiram perceber, em que tem um quadro de Goonies na parede do quarto do Bill. E também tem uma parte em que o Rich, que é o ator que o ator de Stranger Things faz, o personagem, ele cita Street Fighter e tal, e tem uma cena também que ele tá no fliperama jogando, e tem outras crianças também jogando no mesmo espaço que ele, em que retrata um pouco dessa época do flipper e tal, que as pessoas iam até esses lugares pra jogar e tudo mais, nem todo mundo tinha videogame em casa naquela época. Então esse aspecto de retratar até mesmo as cuecas que eles usam, é uma cueca bem caricata, assim, tem uma cena que tá todo mundo, tipo, pra pular daquele, tipo, não é um penhasco, é um lugar alto em que eles têm um lago. Então as cuequinhas deles são muito caricatas, só falta ter o nome. Também tem uma cena também que tem o nome, que as pessoas tinham o hábito de colocar o nome nas roupas das pessoas. Então tinha uma menina que tinha um sapato, que ela também tá desaparecida, e que o nome dela tá assinado no sapato. Tem até um filme que fala um pouco disso, nesse aspecto de você assinar a roupa que é sua, que é o De Volta pro Futuro, que a mãe do personagem principal encontra ele no passado e vê anotado na cueca dele escrito lá Calvin Klein, e ela começa a chamar o cara de Calvin Klein. Até mesmo os cortes de cabelo, né? Mas você pode perceber isso principalmente com os valentões, né? Eles têm aquele corte que é meio Chitãozinho Chororó, que é meio cortado aqui do lado e tal, que ele é meio repicado aqui em cima. As roupas também são bem caricatas, em que você tem a manga que ela é meio, parece que ela tem aquela sensação que ela tá cortada, bem meio surradas, né? Que ela tem todo um estilo, todo um negócio para ser meio intimista pros caras e tudo mais. Então essa parte tipo de contextualização do filme, ela é muito bem feita, tipo não tem tipo nada o que tirar assim, realmente o filme acertou muito bem nessa parte.
Continuando um pouco nessa parte de cenografia, a casa do Pennywise que eles encontram lá, que dá num poço e que é uma casa extremamente macabra, a maneira, por exemplo, que a câmera se posiciona no aspecto mais voltado à fotografia de cena, a forma com que a câmera se posiciona para mostrar a casa ajuda você a criar uma visão do que as crianças veem, né? Que a casa não é tão grande quanto parece, mas a percepção que dá é que uma casa gigante, que é uma casa distorcida, que ela tem aquele meio que a forma com que a câmera passa por ela, principalmente numa cena em que o Ed tá passando perto dela, a casa parece que ela é muito maior do que ela realmente é. Então isso realmente traz um pouco da visão do como as crianças veem a casa, quão assustadora ela parece ser na perspectiva deles. E a casa ela é extremamente caricata, então tipo, ela é toda tipo destruída, ela parece que até é um pouco alongada, ela é, sei lá, eu não sei explicar exatamente, mas quando você vê, você percebe, parece que a casa ela é muito caricata, sabe, de filmes de terror. Tem até uma hora que eu olhava assim, eu lembrava um pouco daquela casa da mansão Foster dos desenhos. O filme consegue controlar muito bem isso, sabe, o aspecto da visão que as crianças têm sobre o medo que elas possuem, a estética, como você pode trabalhar isso para que realmente tenha uma percepção macabra, uma percepção até mesmo hostil do ambiente. Sim, realmente, cara, esse filme acertou muito bem nesse aspecto. Bom, falando agora do nosso astro macabro, que é o Pennywise, as roupas dele são muito caricatas dos palhaços dos anos 20. Se você pesquisar no Google lá, palhaços dos anos 20, você vai ver que a roupa é extremamente parecida, todas aquelas plumas gigantescas, toda aquela coisa, aqueles riscos nos olhos, até se você parar pra prestar atenção, aquele sorriso, ele lembra tanto um chifre, né, quanto você vê daqui alongado até o rosto, mas ele também seria mais ou menos que a soma entre o sorriso, os riscos nos olhos são muito caricatos dos palhaços daquela época, e a soma disso dá aquele sorriso alongado. E isso ajuda a você criar um rosto um pouco mais alongado, um pouco mais disforme pro personagem. E além dessa disformidade que o sorriso proporciona, a cabeça dele também é extremamente gigantesca e não tem aquela coisa que é meio, digamos assim, tosca, vamos dizer assim, que é do palhaço que cobriu aqui. Ele realmente parece que nasceu daquele jeito, que ele tem essa parte do rosto menor e essa parte aqui que é extremamente maior, o que ajuda nesse aspecto de desproporcionalidade do personagem. Na direção de arte você pode trabalhar muito essa questão da desproporção para trazer diversos tipos de sensações. Então porque o palhaço ele seria engraçado, porque ele é todo desengonçado, porque ele usa roupas grandes, ele usa uma gravata gigantesca, tem um nariz enorme, golas gigantes, ele usa um cabelo enorme, ele usa botas enormes. Só que essa desproporcionalidade, isso pode ter uma percepção engraçada dele, desengonçada, então por isso que às vezes uma criança pode gostar ou não. Ou você pode ter uma percepção medonha de que aquilo é algo que não tá certo, sabe? O que tá certo, o que tá errado aqui não tá certo. Então, por isso que às vezes a criança tem medo. Tem criança que não liga pro palhaço, acha engraçado, mas tem criança que acha aquilo medonho. E a distorção ajuda um pouco nisso. Então, por exemplo, você tem o sorriso do Pennywise, que ajuda a alongar o rosto dele. Você tem a cabeça, que é gigantesca, que não é exatamente aquela cabeça que é... Você coloca o cabelo e o cabelo é gigantesco. Não, a cabeça, ela em si, ela é grande. Tipo, e você for perceber, ele não tem tanto cabelo quanto os outros palhaços. E sim a cabeça dele que é grande e que o cabelo dele que tá sai direto da cabeça dele, não é uma peruca. Então isso ajuda você a criar uma percepção mais medonha, uma percepção mais de monstro, o personagem. Você pode perceber também que o cabelo dele não é exatamente aquele vermelho igual da peruca do filme antigo. Não, ele é um ruivo, ele é um tom de cabelo como se fosse, digamos assim, verdadeiro, vamos colocar dessa forma. E o cabelo também tem várias falhas, ele não é um cabelo certinho ou um cabelo que sai bonitinho da cabeça do palhaço. As roupas dele, como eu já disse, são extremamente caricatas dos anos 20, então a roupa ela é toda desgastada, ela não é tipo aquele branco bonitinho. Ela é toda meio amarelada, ela tá meio cinza, ela tá suja, porque afinal ele mora num poço. Todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de caracterização ajuda você a criar uma atmosfera em volta do personagem que você tenha medo, né? Que você tenha certa apreensão diante dele. Muitas vezes você não sabe exatamente porquê, mas lógico, é óbvio que existe também a parte de atuação do ator, que realmente, cara, esse ator, ele mandou muito bem, cara, na interpretação desse palhaço. Sério, foi incrível. E a maquiagem também, craquelada, que lembra uma parede toda descascada, uma parede de tinta descascada, ou até mesmo um chão seco, ajuda você a ter uma noção meio hostil do personagem. Caraca, olha o quão evil ele é. A própria sobrancelha dele, a sobrancelha dele não é desenhada, a sobrancelha dele é marcada para dentro do rosto dele, e o desenho dela também ajuda a transmitir uma imagem ruim, uma imagem de olha o quão mal que eu sou. Tinha uma cara meio, sei lá, maliciosa, uma cara que tá tramando alguma coisa, que tipo, cara,
ok, você pode correr, mas eu vou te pegar de qualquer forma, entende? Bom, falando um pouco de paleta de cores, a paleta de cores do filme, assim, ela não é muito, digamos assim, ela não é cheia de cores muito vibrantes, muito pelo contrário, ela é uma paleta tipo de baixa saturação. Existem cores que são muito vibrantes, além do vermelho que apresenta no filme. O filme tem sim contraste, mas ele é um filme que tem baixa saturação. O que isso significa? Significa que as cores elas não são muito vibrantes, elas não são muito realçadas, você não tem uma atenuação de cores ou uma intensidade de cores muito forte. Isso significa que não exista contraste. Então, por exemplo, existem várias cenas em que o contraste é muito intenso, como por exemplo o preto com o vermelho, as cenas de terror, as cenas no esgoto. Então, o que essa paleta cores menos saturada ajuda a transmitir? Ajuda a transmitir não só uma questão de época, né, para o filme, que o filme ele não passa nos dias atuais, de um filme que é um pouco mais, que se passa numa época um pouco mais antiga e tudo mais, mas também na percepção de que ele é um filme com um clima um pouco mais tenso, que ele tem um drama ali por trás, que existe uma tensão, que existe um peso, que existe toda uma carga que é meio melancólica por trás do filme. Bom, agora eu vou falar um pouco da parte pra mim que é mais importante do filme, que são os signos e as causas que o filme trata. O filme ele não se trata apenas do monstro Pennywise, ele também retrata diversos monstros que existem e problemas que existem, que muitas vezes nós somos omissos e que nós não nos posicionamos a respeito. Então o filme retrata, por exemplo, racismo, o filme retrata bullying, retrata abuso sexual e retrata também como nós somos omissos, como a gente sabe de determinados problemas e como a gente não se posiciona a respeito deles. Outra coisa também que o filme retrata, que é o poder que um boato tem sobre uma pessoa, em que ela pode estar passando por algum tipo de problema, mas porém existe um boato por trás dela, em que evitam que as pessoas deem credibilidade a ela, ou que realmente saibam o que realmente acontece por trás da vida dela. Como, por exemplo, o caso da Beverly. Existe todo um boato na cidade em que de que ela é uma menina que sai com vários caras e tudo mais, mas isso não é exatamente verdade. Existe todo um boato por trás dela. E também ela mora num lar que é muito hostil, ela mora num lar em que ela não se sente bem, em que ela tem um pai que é extremamente abusivo com ela e que o filme dá sinais de que sim, o pai dela abusa dela. E o filme tenta retratar que muitas vezes existem monstros que não são só os da nossa imaginação ou daqueles que a gente tem medo, mas sim existem monstros da nossa vida real em que sim a gente tem que temer e tem que fazer alguma coisa a respeito deles. Cada um do filme tem um medo que é um pouco particular, assim, que eles vão demonstrando diante do filme. Mas existem outros que têm medo a respeito de coisas que são problemas não só como por exemplo ter medo de palhaço, mas sim são problemas que outras pessoas também passam, como por exemplo racismo. O Mike, que é um dos meninos que acaba se envolvendo com o grupo dos losers, ele tem um background dele a respeito dos pais, e você percebe muito claro de que ele se sente um intruso na cidade quando ele tem que fazer alguma coisa por lá, e que existem alguns valentões, que são os mesmos valentões que enfrentam o grupo dos losers, que acabam gerando medo nele, e o Pennywise, que é o maldito, ele sabe desse medo dele e ele consegue meio que ativar essas chaves, sabe? Que existe por trás da mente de cada um, por trás do medo de cada um. Então o filme trata isso de uma forma muito incrível, sabe? Em que existe uma cena em que tem uma porta, em que começam a sair várias mãos e lá dentro tá pegando fogo. E o Mike, ele fica desesperado e muito provavelmente dentro dele diversas reações, diversos pensamentos que voltam à tona diante da situação que ele viveu com os pais dele. E nessa cena existe de novo a questão do brilho dos olhos do Pennywise ali, quando a porta se abre totalmente de onde estaria pegando fogo, e você vê o Pennywise dentro de um aquário em que ele olha pro Mike e o olho dele brilha diante dele. Por que eu tô falando muito dessa questão do brilho dos olhos? Porque pra mim existe a parte da causa, pra mim é uma das mais impactantes do filme, que é o da Beverly. Como eu disse, existia um boato por trás dela em que ela saía com vários caras, em que ela era, ela era uma adolescente vagabunda e tudo mais, mas a realidade não era essa. A verdade é que ela tinha um pai dentro de casa que era extremamente abusivo, e esse era o maior medo dela. Por isso que ela cortou o cabelo, ela se sentia culpada pelo próprio abuso. E então, tipo, tem uma cena em que o pai dela pega, tipo, na hora que ela tá com o cabelo comprido ainda, o pai dela pega e passa a mão no cabelo dela, e ela se sente meio, sei lá, talvez ela por dentro ela esteja se sentindo meio suja, meio carregada e tal, meio culpada. O fato da Beverly ter cortado o próprio cabelo, isso é um pouco da questão que, principalmente na fase que ela tá adolescente, em que a menina geralmente, né,
ela possui um apego muito grande ao seu cabelo, e seu cabelo representa muito parte da sua estrutura emocional, da maneira com que ela lida com a sua beleza. Então, por conta da crise que ela tá passando em casa, ela acabar meio que abrindo mão. Isso também é uma maneira de mostrar o quão pesado, o quão terrível pode ser uma situação de abuso dentro de casa. Uma situação que para muitas pessoas pode parecer até mesmo de rebeldia, até mesmo porque ela tinha mais ou menos perfil, mas não era exatamente isso. Era realmente parte do sentimento de culpa que ela se sentia por estar dentro de um ambiente tão hostil e inseguro para ela mesma. Então ela vai até o banheiro, corta o cabelo cai todo na pia, e depois existe a cena que para mim é uma das cenas mais pesadas assim do filme, mas é aquela tipo de questão que a gente tem que expor e tem que trabalhar a fim de que exista uma conscientização a respeito desse tipo de problema, que é o problema de abuso no caso. A cena é a seguinte: existe uma pia, ela tá de novo no banheiro, já cabelo cortado um tempo, e ela começa a ouvir um barulho dentro da pia, que são pessoas falando, pessoas chamando ela, e então ela começa a cavucar dentro da pia e começa a perceber que tá saindo não só o cabelo que ela tinha cortado, mas também começou a sair sangue. E com isso, o próprio cabelo dela atinge ela e começa a empurrar ela pra dentro da pia, e ela começa a se afastar e ela começa a gritar e tudo mais, até que então explode dentro da pia uma chuva, uma onda de sangue que vai para todas as paredes do banheiro. E isso com certeza representa as questões de abuso, de sofrimento, de tensão que ela passa dentro de casa, dos problemas que passam não só fisicamente, mas também mentalmente. E isso fica muito claro na mesma cena, em que ela tá no banheiro, ela tá gritando e ela conseguiu escapar dos fios de cabelo, vamos dizer assim, e o pai dela entra no banheiro, e todo mundo que entra no banheiro, até inclusive os amigos, conseguem perceber que o banheiro tá cheio de sangue, menos o pai. Isso mostra que, o quão doente o pai dela é, o quão atormentado o pai dela é por achar que ele é a menina dela, possui posse dentro dela, e com isso ele pode fazer o que quiser. Então, pra você ver que os monstros desse filme não estão baseados apenas no Pennywise, estão baseados tanto nas pessoas que estão à sua volta, que te ignoram, que te tratam como alguém menor, ou a própria pessoa que você tem dentro de casa, as situações que você vive de bullying, de opressão. Isso ajuda a perceber que existem causas, existem problemas que a gente precisa lidar, e o filme trabalha isso na direção de arte, nos signos, assim, de maneira incrível, e isso fica muito, muito latente quando você começa a perceber todas as causas que existem por trás do filme. Eu falei um pouco da questão do brilho dos olhos, porque, ainda continuando na questão um pouco da Beverly, que pra mim é uma das cenas que fica muito clara essa questão: ok, os monstros não são só aqueles que eu tenho na minha mente, não são só aqueles que eu tenho pesadelo com, mas também são aqueles que eu tenho próximo de mim. Que tem uma cena em que o pai da Beverly tá sentado na sala, ele tá tipo numa sombra assim e tal, ele tá sentado conversando com ela, e os olhos dele estão brilhando, os olhos dele estão meio que brilhando naquele tom meio dourado do Pennywise, que até você mesmo fica esperando que não seja exatamente o pai da Beverly, mas que sim seja o Pennywise. Eu fiquei a todo momento esperando, e não, era realmente o pai dela. E traz um pouco daquela percepção de que, ok, os monstros não são só os do que eu sonho, os do que estão dentro de um poço, mas também aqueles que eu posso ter dentro de casa. Então existe muito essa questão do comportamento velado, em que a gente sabe do problema, que o problema existe, a gente simplesmente não se posiciona, e o filme trata isso de uma maneira muito interessante, que sinceramente eu fiquei um pouco até impressionado com a maneira com que o filme trata esse tipo de causa. Então, cara, It, A Coisa é um filme realmente muito bom. Foi um filme que realmente, eu saí do filme extremamente satisfeito. Ele é um filme que não trata somente de terror, é um filme que também trata a respeito de lealdade entre os amigos, trata a respeito de causas, também trata a respeito de que muitas vezes o medo tá só na nossa cabeça e não exatamente aquilo que nos amedronta é real, né? Às vezes muitas vezes tem tantos outros problemas reais ou medos reais, mas muitas vezes a gente fica gerando aquilo na nossa cabeça e pode ter problemas. E você pode ter um palhaço que sabe desses seus problemas e acaba, né, ativando esses gatilhos na sua cabeça, e pode gerar a sua vida um inferno. O aspecto de lealdade do filme é muito bonitinho. O filme tem várias curvas emocionais, não só no aspecto de terror ou drama, mas também de afeto entre os amigos, de carinho entre as pessoas que têm à sua volta. E realmente é um filme que eu saí de lá muito satisfeito, muito feliz depois de vários sustos. É um filme que ele é muito, que apesar de ser de terror, é um filme agradável, sabe, de você
Depois que você termina de assistir, você, nossa, caramba, que filme gostoso, que filme bom de eu ter assistido. Se você quiser ver um review que é mais completo, que fala mais desse aspecto geral do filme, de roteiro e tudo mais, eu recomendo muito a análise da Natália Kreuzer. Eu realmente espero que eu tenha falado o sobrenome dela certo. A análise dela tá muito boa, eu gostei bastante. Eu vi antes de ver o filme, nessa análise não tem spoilers, mas se você chegou até aqui, você pegou alguns spoilers do filme. Então, bom, essa foi um pouco da minha visão a respeito da direção de arte desse filme. Eu achei realmente um filme muito bom nesse aspecto de direção de arte, o cuidado que eles tiveram, um apego com algumas coisas. Se você tiver alguma outra observação que você fez, que você percebeu no filme, pode comentar aí, deixa aí pra gente conversar. E se também tiver outros filmes de terror que você recomenda no aspecto de direção de arte, eu acho que a direção de arte é muito boa, comenta aí que talvez eu crie coragem pra assistir. Demorou? Meu nome é Gabriel e esse é o Pastel Design.